Estou voltando para o segundo bloco do nosso programa de hoje e eu estou conversando com o presidente da SOF, Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, que vai ter mais um F lá de Portos e Hidrovias do Estado e Ferrovias do Estado de Rondônia, até porque tem um sistema chamado roll-on, roll-off, que é o transbordo da carga direta de ferrovia para dentro do navio. Tem uma série de coisas. Isso já é coisa antiga. Mas, enfim, a gente está precisando fazer isso. A gente fala de roll-on, roll-off aqui em Rondônia. Tem gente que ainda está... Tem novidade disso aí? Tem muita novidade, mas a gente está precisando de mais novidade. A grande novidade que a gente teve aqui durante o período do governo Raup, se eu não me engano, não, do governo Cassol, foi a criação das EPS pelo senador Raup. Foi ele que deu o start dessa história. Mas até hoje não aconteceu absolutamente nada. Existe a possibilidade? Sim. O doutor Amadeu está aqui me mostrando que sim, é possível. E a primeira pergunta que eu fiz foi: como é que o empresário pode participar dessa notícia alvissareira? Onde é que eu devo procurar? Eu tenho já alguma coisa pronta em termos de ZPE para que eu me posicione para participar dela? Ô Léo, é o seguinte, nós, a Sociedade de Portos e ligados, obviamente, à CEDI, né, a Superintendência do Desenvolvimento do Estado de Rondônia para a área específica, hoje me parece que a gente não tem ainda o controle total da área. Nós temos uma invasão dentro da área específica, mas existe determinação judicial, só está faltando cumprir essa determinação judicial para que fica onde, doutor? Fica no Chueiro, são 110 hectares. Lá no Porto Chueiro. Exato. A área contemplada inicialmente é 10 mil hectares. E essa área estava toda invadida, essa área está, boa parte dela invadida, né? As empresas estão tendo dificuldade, porque sabe que lá vai ser uma região supervalorizada, então cada um tomou um pedaço e não sai, construiu casa, aquela situação. A área da SOF, a área que for destinada para a SOF, é nessa área, 110 hectares, é onde vai ser construída a ZPE. E nós vamos lotear meio hectare, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, né? E fazer região portuária. Obviamente, nós vamos fazer o chamamento público. Isso deve acontecer no início do ano que vem. A gente vai fazer o chamamento público e as empresas interessadas. Já houve manifestação. Só para informar para vocês aqui, somente uma complementação, Sim. me permita. O Porto Chueiro fica aqui na direção, quem passa aqui pelo Hospital do Amor e vai em direção àquela estrada que leva à Boca do Jamari, em frente a São Carlos, é ali, naquela região, do lado esquerdo. Vale a pena você conhecer. Muito bem. Então, no início do ano, provavelmente nós estaremos fazendo o chamamento público. Nós já estamos com os recursos para fazer a limpeza da área e cercar a área. E também o georreferenciamento, localizando cada lote, lotes de pequeno monta, de pequenas empresas, de médias e de grandes empresas. Então, nós vamos se instalar ali. A partir da instalação, quando tiver tudo direitinho, ok, funcionando, aí nós vamos ampliar o polígono, vai atender todos aos portos e as áreas que estão dentro do Chuelo e também aqui do Belmonte. Conversamos com o secretário municipal da pasta, que inclusive também foi um dos diretores da SOF no passado, e ele se interessou grandemente de fazer, dentro do plano de zoneamento da capital, já incluir o projeto da futura ZPE, valorizando todas essas propriedades que estão ali no entorno. Bom, esse será o grande vetor de crescimento do Estado. Aí sim, é um vetor de crescimento. A gente fala muito, eu respeito muito a atividade econômica da pecuária e da agricultura, mas eu falo com números, eu sou extremamente realista. Por exemplo, o boi é muito importante nós temos, e nós somos o quarto maior exportador de carne do Brasil. Mas a carne não deixa nada aqui, entendendo? A atividade para Rondônia deixa o subserviço. Uma pessoa cuida de 1000 bois no campo. E quando é produzida a carne, Léo, ela vai para a exportação, ou seja, beneficiada pela Lei Candir. Ela não deixa para o Estado nada. Ou a Lei Candir é derrubada da forma como está, ou essas commodities vão ser produzidas sem gerar, de fato, algo substantivo para a alimentação dessa máquina administrativa do Estado. Não paga nem a água do boi. Nós estamos falando aqui assim, e o senhor está me deixando com uma dúvida muito grande, que é o seguinte.
Estabelecido tudo isso, o Estado do Amazonas já vem operando já há algum tempo e de forma assim muito intensa, captando parte do pessoal que está aqui nos nossos portos. Passarão é o primeiro caso, mas a gente tem mais gente aí, Equatorial, enfim. Tem muitos portos que estão fechando a sua atividade aqui de barranco, não são portos organizados, e indo lá para o Humaitá com uma estrutura muito melhor. Nós estamos perdendo isso, tem condição de reverter ou isso já é leite derramado? Olha, é claro que isso já é leite derramado. O Massuti investiu mais de 400 milhões, está investindo mais 300 milhões nessa estrutura, que será a melhor estrutura portuária da região, lá em Humaitá. Por quê? Porque ele não recebeu aqui a devida atenção. Aquilo que nós estamos fazendo agora devia ter feito lá atrás. Não fizeram, Rondônia está pagando o preço. Ou seja, próximo de 1 bilhão está sendo investido por essa empresa, e você sabe que essa empresa tem sede aqui dentro de Rondônia. São nossos parceiros, nossos amigos produzindo aqui dentro, né, do agronegócio. São fortes no agronegócio. Então, eles estão indo para lá porque não tiveram apoio aqui, no momento certo, devido certo. Ou seja, não tinha nem autorização para construir o porto aqui. Nós tínhamos uma legislação caduca, uma legislação castrante, ou seja, pior do que a legislação federal, Léo. Pior. Essa, graças a Deus, eu estou dizendo para o Elias que no final do mandato do Marco Rocha, vão fazer um busto do Elias, do secretário da SEDAM, porque, pelo amor de Deus, esse homem está mudando a história do Estado. Então, com relação à questão ambiental. E o Elias conseguiu, junto com o presidente da Assembleia, os demais deputados, derrubar essa lei esdrúxula, né, e facilitar a implantação de portos. Por outro, nós não tínhamos zoneamento. Agora, a prefeitura resolveu comprar briga, o presidente da Câmara, ouvindo, né, nosso clamor, estivemos lá falando, ele resolveu já autorizar os portos aqui no Chuelo, ou seja, votar antecipadamente o zoneamento portuário para o Chuelo, antes de fazer o zoneamento total da cidade, e isso já vai fazer, já temos o Marcel da Agrícola Brasil, que já vai investir 97 milhões, já começa a ter uma recuperação. Nós já temos gente investindo lá, sem saber o que vai acontecer, mas inclusive, já está investindo. O governo federal anunciou a TUP da Petrobras, né? Uhum. Essa TUP que vai atender a Bolívia, né? Uma estrutura muito organizada no Chuelo. Como é que vão ficar portos como, por exemplo, Amazon Gás, Fogás, que investiram bastante aqui, Hermasa, Hermasa é um sócio dependente, a SOF é sócio dependente da Hermasa, né? Existe praticamente em função dela. A Equatorial e o nosso querido Passarão, que saíram de dentro do porto para ir lá para o barranco. Enfim, como é que vai ficar esse pessoal todo? A Cargill? É o seguinte, eu quero fazer uma pequena correção. Por favor. A SOF foi um sócio dependente da Hermasa, hoje não é mais, né? Se a Hermasa quebrar o contrato, se nós decidirmos pelo governo quebrar o contrato, amanhã nós temos 5 empresas grandes que pagam até inclusive o dobro que a Hermasa paga hoje. Então, não é mais esse sócio dependente. Acabou, isso não existe mais essa dependência e é relação de muito respeito, né? Nós estamos já fazendo um novo contrato com ele, assinamos o contrato do fertilizante, ampliando um pouco dos valores. Nós estamos ampliando também os valores do contrato dos grãos, né? E nós não somos sócios dependentes mais de ninguém. A SOF, ela está... Está andando com as pernas próprias. Por quê? Uhum. Quebrando o contrato do Hermasa, que é o maior contrato que nós temos, a gente pode repor esse contrato no mesmo dia, entendeu? A gente pode repor o contrato na mesma hora, no mesmo momento. E já tem empresa interessada em fazer isso. Nós queremos continuar com a Hermasa porque tem sido uma relação de respeito muito grande, é uma empresa muito forte, e uma empresa muito organizada. Quer dizer, não há problema nenhum para a SOF continuar com a Hermasa, desde que os valores sejam valores mais bem realistas do que foram no passado, né? Isso está sendo tratado via Brasília, através da ANTAC. Bom, há algum tempo atrás foi feito um convênio entre a União, a SOF, o Estado de Rondônia. Que convênio é esse? O que isso representa e para onde isso nos leva? Convênio, um pouquinho... Esse da União. Esse que foi celebrado... Das obras? Sim, está bem. Tem uns 4 anos isso aí. Foi celebrado para a construção de alguns prédios. Isso. São de estrutura administrativa.
porque É somente estrutura, não, não a é... estrutura administrativa e a estrutura de alfandegamento. Isso. Essa estrutura de alfandegamento, Léo, ela vai permitir que a nossa carne seja exportada para Rondônia. Por quê? Já que eu não tenho imposto dessa carne, pelo menos eu tenho um serviço. E eu disse para o governador, se eu tiver o serviço e eu tiver um superávit ativo dentro da SOF, eu vou redimensionar esse ganho para obras públicas. Ou seja, o governador precisa de uma ponte ali no interior, 3, 4 milhões. Eu vou lá, faço o quê? Pela minha licitação e devolvo para o dono da SOF, que é o governo, da empresa, eu devolvo em serviço. Eu posso fazer isso. O dono da SOF é o povo de Rondônia, é o pessoal que está me ouvindo do outro lado aí. Ela é uma empresa pública. A SOF tem tendência a, no futuro, receber mais sócios, abrir capital, por exemplo? É exatamente esse o pensamento do governador. Por quê? Porque nós somos na Amazônia os reis da logística. E eu vou explicar agora para você. Por favor. Não existe nenhum território brasileiro na Amazônia de condições de logística como é Rondônia. Aqui a Amazônia boliviana, nós estamos falando do Grande Beni, que representa 37% do território da Bolívia e representa 72% do território plano da Bolívia, que são exatamente onde se planta, onde se tem a pecuária. Esses solos estão se liberando hoje 5 milhões para produzir soja. Para onde que ele vai vir? Ele vai subir a montanha com soja? Não Soja não compensa. Vem para cá mesmo. Só vem para cá. Até por gravidade. Tá. Né? Inicialmente são 5 milhões. O projeto final da Bolívia é produzir 15 milhões de hectares de soja. Isso daria uma produção de 45 milhões de toneladas. Para onde, Léo, essa soja virá? Só pode vir para cá, por gravidade. Né? O Peru, idem, vai abrir nessa planície amazônica que já estão trabalhando para produzir soja. Tu acha que é possível o Peru subir com caminhões os Andes? Essa soja estaria tão cara que não seria... Então, só tem um lugar para o Peru mandar sua soja, Porto Velho. Só tem um lugar para o estado do Acre mandar esses 2 milhões de hectares que vão plantar. Só tem um lugar, Porto Velho. Então, tudo é Porto Velho. Agora, eu fui chamado pelo governador do Mato Grosso e eu tenho uma proposta que eu falei antes do primeiro turno para o governador. E eu disse, governador, essa é a resposta de uma atividade econômica fabulosa para Rondônia. Nós estamos a 170 quilômetros, ou seja, Calama está a 172 quilômetros do noroeste do Mato Grosso. Ou seja, se nós colocarmos os portos em Calama para grãos, atender essa demanda de grãos, o noroeste todo do Mato Grosso vai vir para Calama. Por quê? Mas o trem está vindo ali, mas até para levar para o trem é 600 quilômetros, então é melhor deixar logo no barco. Mas Miritituba está ali. Não, Miritituba se anda do noroeste, você vai andar 1.200 quilômetros para Miritituba, depois pegar as barcaças do Tapajós, que é o pior rio de tem para navegação, para depois chegar no Amazonas. Aqui não, você tem já de Calama. E outra, Calama está depois dos 28 obstruções do Rio Madeira. Que são os pedrais. Aqueles pedrais. Já que o senhor tocou no assunto. Tá, segura essa pergunta aí para depois. Fala-se muito na execução da hidrovia. E para fazer a hidrovia, nós teríamos que tirar todos esses pedrais da frente, detonar isso aí, assim, retirar as pedras para a gente poder ter um leito livre, que seria ampliar a calha do Rio Madeira. Fazendo isso que o senhor está falando aqui, chegando para Calama, não vai ser necessário mais a gente fazer isso? Não, ou isso não será necessário? Não, absolutamente. Não será necessário. E não será porque nós temos um leito de já formação. O Rio Madeira, ele nunca será, pelo menos enquanto nós estivermos sobre a terra, a raça humana estiver sobre a terra, ele nunca será uma hidrovia, ele sempre será um rio navegável. Porque o Rio Madeira, Léo, é absurdamente veloz. Ele é o rio mais veloz do mundo e um rio extremamente caudaloso. Então tem uma força de movimento que quebra uma inércia monstruosa, né? Então é um poder de destruição. Eu tenho um vídeo que você vai querer ver. Eu quero, se tiver aí... não trouxe aqui. Em 40 anos, mas eu quero que você veja esse vídeo. É uma fotografia de 40 anos do Rio Madeira. O Rio Madeira, ele destruiu uma ilha e construiu uma muito maior do outro lado. Então o Rio Madeira é o seguinte... Estamos aqui falando perto de Chuelo, né? Eu estou falando o que aconteceu isso no Paraná das Onças, e eu conheço o Rio Madeira de ponta a ponta. Eu fui secretário de obra por 5 anos em Humaitá, eu conheço o rio todo. Eu fiz isso para o governador Mestrinho,
viagens, muitas viagens, eu tenho um conhecimento do Rio Madeira assim, a miúde, né? Em detalhes. Eu costumo dizer que eu conheço as pedrals do Rio Madeira todas. Né? Nós estamos apresentando aí uma série de vídeos e fotos para vocês. Isso é o nosso porto. Aí você está vendo barcaças que estão saindo daqui para Itacoatiara, levando grão de soja. Eu não sei porque Porto Velho não tem uma esmagadora de soja. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa responder. Mas está aqui. A SOF é uma saída possível para a economia de Rondônia. Foi a frase que a gente elencou para fechar esse programa de hoje, para falar nesse programa de hoje. Aqui estão, esse é o retroporto, pequeno retroporto em relação a tudo aquilo que a gente tem. Eu queria saber como é que é a relação hoje com os armadores, gente como o Francisco Holanda, o Holanda, que é armador lá do Porto, que é da FENAGE. Enfim, como é que está isso aí? Mas, antes disso, eu quero falar para você que está pensando em ter um futuro diferenciado. A FAG tem a resposta para você. Não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Gugartz. Escolha seu curso. Diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Vestibular aberto. Inscreva-se. EAD, Centro Universitário Assis Gugartz.